A cada temporada, novos produtos são incorporados aos hábitos diários dos brasileiros. Movimento, claro, que aquece o setor. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos mostram que nos últimos 5 anos o setor cresceu 560%. Mas os produtos para o cabelo, para a pele, não são o foco desse podcast. A gente quer conhecer a história de quem faz a indústria acontecer, quem está nos bastidores desse segmento. É o caso da Ana Paula Mehrig e do Filemon Medeiros, que estão aqui comigo no Papo de Cosmetologia. Ana, Filemon, obrigada pela participação. Ana, vamos começar então pela apresentação. Primeiro você, bem-vinda. Primeiro eu agradeço, o convite, estou muito honrada de estar aqui. E meu nome é Ana Paula Mehrig, eu fiz farmácia, sou farmacêutica industrial pela Universidade Federal de Minas Gerais e tenho algumas pós-graduações. Primeiro eu fiz Ciência e Tecnologia de Cosméticos na Newton Paiva, depois eu fiz uma pós em Cosmetologia com foco em Pesquisa e Desenvolvimento pela Consulfarma e eu estou cursando, atualmente, uma pós em Engenharia Cosmética também pela Consulfarma. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a sua trajetória de estudo, ressaltar essa importância de sempre estar estudando, se aperfeiçoando. Mas eu quero ouvir um pouquinho da trajetória do Filemon, que também é dessa área, Bem-vindo. Obrigado, gente. Obrigado por estar aqui. Muito feliz por essa oportunidade que a gente tem criado aqui, A gente idealizou esse projeto e eu sou da área de cosméticos há quase 18 anos. Foi em 2005, eu adolescente ainda, entrei nessa área de indústria de cosméticos, fiz química industrial também na UFMG, fiz especialização em cosmetologia pelo Racine e depois eu migrei um pouquinho, eu fui mais para o lado empreendedor, que eu tenho uma veia empreendedora bem forte, e aí fiz especializações, MBAs na área de empreendedorismo, marketing e toda essa área mais comercial para empreender de fato, Ter mais técnicas e habilidade para poder lidar com negócios. E uma alegria estar aqui, dividir a bancada aqui com a Ana, com a Natália e poder contar um pouco de história, Isso. Às vezes a gente senta para poder ouvir de coisas técnicas, de produtos cosméticos, mas hoje sentar aqui para poder contar a história é um prazer. É interessante porque em qualquer área que a gente transitar, são as pessoas que fazem aquele segmento acontecer. E escutar a história dessas pessoas é sempre inspirador. E o Papo de Cosmetologia é uma idealização sua, é uma Sim. ideia sua, justamente para que as pessoas tenham a oportunidade de escutar a história de quem faz esse segmento acontecer. Exatamente, Natália. Eu já estou há quase 18 anos frequentando feiras, seminários e coisas do tipo, onde fornecedores e coisas do tipo, eles ficam nos fornecendo, de fato, material técnico, O que tal matéria-prima faz, tal ativo faz, o que é maravilhoso. Mas eu sentia muita falta, sabe, Ana, de ouvir histórias das pessoas que estão nos bastidores e como que elas chegaram onde chegaram, como que faz para chegar onde uma pessoa tipo do calibre da Ana Paula e de todas as convidadas que estarão aqui conosco, como que faz para poder ter essa ascensão e ter esse currículo tão lindo como o da Ana e das histórias que ela vai trazer aqui. Então, a gente trouxe essa ideia justamente para inspirar uma nova geração, inspirar as pessoas que querem entrar nesse mercado, inspirar profissionais que querem ser melhores. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade de ajudar quem está chegando aí. Agora, eu tenho uma opinião sobre como que faz para chegar na posição que a Ana está. É estudo, Ana? Muito Você estudo. tem uma trajetória de estudo, você já falou, mas a gente tem aqui a pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Cosméticos pela Newton Paiva, MBA, atualmente você está fazendo o MBA também. Sim. É uma área que realmente exige estudo, exige uma qualificação constante. Dá para se desenvolver nessa área se não for realmente ali estudando, se aperfeiçoando? Eu acredito que não. Eu acredito que o estudo, o conhecimento, ele abre portas. Então, você tem que estar sempre se atualizando, seja informações técnicas, resoluções, legislação, você tem que estar sempre dentro de tudo, porque tem muita novidade chegando, matérias-primas, ativos, e quem não estuda, quem vai ficando para trás. Então, eu acho estudar
a gente não pode parar nunca. Desde que você começou há 25 anos ali na Universidade Federal de Minas Gerais, ainda no curso de farmácia, iniciando os primeiros passos na carreira, até o MBA que você faz hoje, o que você percebeu que mudou mais? Assim, legislação, atualização, exigência de mercado, o que você percebeu de mudança? Legislação, né? A Anvisa está sempre atualizando. Né? Então, às vezes, chega uma portaria que tem que mudar uma coisa no rótulo, né? Como colocar a composição dos ingredientes, e muitos ativos. Né? A gente tem que estar sempre dentro, porque tem muita coisa. As feiras do lado de fora, né? No exterior, elas lançam as tendências e a gente tem que estar de olho. Acompanhando. Filemon, para você, a questão do estudo, a gente trouxe aí a trajetória de estudo da Ana, que não parou, muito pelo contrário, faz questão de continuar se atualizando. Você tem uma outra percepção também. Além de quem trabalha no mercado, você tem a questão de empreender esse mercado. Profissionais como a Ana são extremamente valorizadas, fazem diferença mesmo? Com toda certeza. Profissionais como a Ana, que é uma especialista, uma mega especialista em cosmetologia, principalmente para quem trabalha com inovação, com lançamento de tendências, novidades, se essa profissional não se qualifica e não se atualiza com muita frequência, está sempre ligada, com o radar ligado, ele fica ultrapassado e se torna irrelevante. Então, por mais que ele tenha se formado numa universidade federal, por exemplo, se ele não continua se atualizando, fazendo especializações, ele fica defasado e perde o sentido de trabalhar com inovação. E cosméticos, a gente sabe que a pessoa, o usuário de um produto cosmético, ele quer sempre estar com um produto novo, com a última solução do mercado, a última forma de cuidar melhor de si. Esse é o ponto. E um profissional qualificado e atualizado é o que faz essa coisa acontecer, como você disse logo na abertura. É esse tipo de profissional que faz a coisa acontecer. Ana, agora, a sua trajetória, ela sempre foi linear? Você formou, escolheu uma área, desenvolveu e cresceu nela? Ou você passou por alguns setores, segmentos? Explica um pouco pra gente como é que foi a sua trajetória profissional nesses 25 anos. Primeiro, assim, eu não queria fazer farmácia, não era minha primeira alternativa, né? Eu sempre, assim, queria área biológicas no colégio e eu gostaria de fazer odontologia. Aí eu estudava e nunca passava. Teve uma vez no meio do ano, no vestibular, que eu fiquei em 15º excedente e não me chamaram. Fui ficando desanimada. E junto com isso, o meu pai, sabe, ele sempre assim me orientou muito e continua orientando até hoje. Ele falava comigo: Ana Paula, faz farmácia, para você trabalhar com cosméticos. É um mercado maravilhoso, com muita oportunidade, lindo. E ele falava. E aí eu fui tomando, acho que, assim, antipatia da odontologia, porque eu não passava e eu estudava demais. E fui procurando saber mais, né, sobre o curso de farmácia, mas já voltado para a área de cosméticos. Mas seu pai é da área? Não, meu pai não é da área. E de onde ele se inspirava para te dar esses conselhos? Ele é uma pessoa que está sempre, assim, muito antenado, sabe? Ele lê muito e sempre orientou muito os filhos. Ele já orientou até sobrinho a decidir, assim, qual profissão. Então, acho que ele viu o meu perfil junto com essa novidade, né, de cosméticos que estava começando, e acho que juntou tudo. E além disso, eu tenho um primo da minha mãe, né, que ele era professor, né, da faculdade de farmácia, ele dava aula de microbiologia. Aí eu ia para as festas de aniversário, encontrava com ele. Aí meu pai falava assim: fala com ela sobre o mercado de cosméticos. Seu pai tinha uma equipe para te convencer. Aí comecei a conversar mais e tal, até que eu falei: gente, eu quero fazer farmácia para trabalhar com cosméticos. É isso que eu quero. Então, aí eu fiz, já pensando sempre em trabalhar. E, graças a Deus, sempre estive, assim, no mercado. Eu não tenho vontade de trabalhar com medicamento, eu não tenho vontade de trabalhar em hospital. O meu sonho, o que eu amo mesmo, é cosmético. Você tinha uma noção das possibilidades desse mercado? Porque, como o Filemon falou do desenvolvimento, a gente vê que a cada temporada, novos cosméticos, a gente até fica surpresa. Fala, nossa, eu nunca imaginei que pudesse existir cosmético para essa área específica. Assim, você tinha noção da grandeza desse mercado? Não.
Não, e acho que foi assim, foram coisas que foram acontecendo, assim, empresas que eu trabalhei que me deram a oportunidade de ir vendo outra área de cosmético, né? Então, primeiro eu trabalhei com facial, corporal, capilar, depois eu fui para uma indústria onde eu fiquei, assim, a maior parte da minha trajetória, a gente desenvolvia e trabalhava muito com cosméticos para esteticistas, profissional de estética. Então, tinha muito ácido, a gente fazia muito protocolo. Então, você vai vendo assim, outras vertentes da área, né? Isso é muito interessante. E você vai vendo qual que você é mais apaixonada ou não. Hoje você está em qual área? Hoje eu trabalho com pesquisa e desenvolvimento numa indústria que o foco é maquiagem. A gente faz também facial, né, corporal, capilar, mas o foco nosso é maquiagem. E você, Filemon, tinha noção do que era esse mercado, das infinitas possibilidades, assim, desde o facial, corporal, ser fornecedor de produtos para outras pessoas? Tinha noção? Não, na verdade, não. Quem me inspirou muito também na época foi meu pai. Ele sempre foi vendedor de cosméticos. E aí chegou uma hora, uma fase da vida, uma longa história, mas chegou uma fase da vida que ele resolveu fabricar artesanalmente. E nessa época, eu era um adolescente. Gente, eu tô achando os pais de vocês muito atualizados, assim. Espetacular. Porque esse mercado de cosmético, a gente às vezes associa a vaidade e imagina que homem vai estar tão antenado a isso, né? O pai da Ana, ser uma coincidência aí. Isso, meu pai vendedor de cosméticos, né? Porta a porta, grupo de vendas e coisas do tipo. E aí a vida foi conduzindo ele a entrar no mercado de vender cosméticos capilares para lojas aqui em Belo Horizonte. Ele começou a entrar nesse mercado e viu que era um mercado rentável, que fazia sentido, que estava crescendo, e resolveu começar a fabricar artesanalmente. E aí começou toda a jornada minha dentro dessa empresa da família, que nasceu ali quando eu tinha em torno de 15 anos, em 2005 aproximadamente. E desde então eu comecei a voltar aos meus estudos justamente para poder atuar nessa pequena empresa, nascente na época. Então fiz técnico em química, fiz química industrial, tudo sempre voltado para poder atender às necessidades dessa indústria, especializações e coisa do tipo. Então, sim, meu pai foi uma das minhas principais inspirações para poder entrar nisso. Eu sempre gostei de matemática e física no ensino médio. E quando eu entrei na química, isso tudo fez ainda mais sentido, porque trouxe um caráter mais prático, tipo, eu aplicando isso de fato no dia a dia de uma indústria. Então, é basicamente isso. E assim, existem, de fato, quando você diz de possibilidades, de fato, tem muitas possibilidades, mas muito tempo atrás, quando eu comecei 15 anos atrás, e com toda certeza, quando a Ana começou 25 anos atrás, não tinham tantas possibilidades assim. O mercado mudou muito. E como a gente está sempre atualizado, né, Ana? A gente vê essas inovações acontecendo, produtos cada vez mais específicos. Para cada parte do corpo tem um tipo de produto. Lá atrás, não. Era um produto para um tipo de cabelo só, um produto só para o rosto e meio que mais ou menos isso. Hoje não. Hoje tem um produto para cada finalidade, como a Ana falou que ela trabalhou. Bem específico, né? E nós mulheres passamos muito por isso, né, Ana? Porque a gente não tinha muita opção, assim, para cabelo, a gente não tinha muito. Isso é bem recente, essa mudança de ter, igual você falou, um produto para cada área da pele, para cada tipo de cabelo. Que bom que tem essa possibilidade, que vocês estudam para trazer essas possibilidades, né? Sim. Eu acho que dessa parte eu esgotei. Agora, Ana, interessante a trajetória do Filemon, que quando ele cita o pai dele, que decidiu criar a própria indústria, a própria produção, tem uma parte de desenvolvimento, que é a que você trabalha hoje. Você estudou justamente para que esse mercado conseguisse aí desenvolver produtos diferenciados. É mais ou menos isso a sua área de atuação hoje? Trabalhar com desenvolvimento significa isso? Trazer sempre novas possibilidades? Significa. Você tem que estar sempre assim, procurando ativos novos, matérias-primas novas, emulsionantes novos, tudo de novo, para você fazer um produto diferenciado do que já existe. Porque isso, com certeza, assim, é um diferencial enorme. Então, por exemplo, a maquiagem, né, que eu trabalho hoje, a maquiagem ela deixou de ser só maquiagem. Né? Ela trata a pele, ela cuida. Então, assim, é tudo muito assim, já desenvolvido, sabe? E... não sei.
Para vocês... Nada é tão básico, né? Talvez, Não. talvez assim, nada é tão básico quanto parece, né? Justamente. Hoje, por exemplo, eu vejo na área de maquiagem, a maquiagem hoje ela não só maqueia, ela tem um protetor solar, Sim. ela é uma base e, ao mesmo tempo, sempre com multifuncionalidades, e você, acredito eu, que para você conseguir desenvolver um produto com multifuncionalidades, a necessidade de conhecimento específico é muito grande. Para um produto ir para o mercado, quanto tempo, mais ou menos, de pesquisa, desenvolvimento? Olha, depende. Hoje, assim, as empresas, eu acredito, né, que é tudo muito, assim, urgente. Então, a gente tem que, assim, eu acho que isso faz a gente já, assim, desenvolver fórmulas, às vezes que a gente já conhece, dando alguma coisa de diferente, colocando, adicionando Incremental, ali né? alguma coisa de diferente. Mas, assim, depende muito do tipo de produto, por exemplo, se é um ácido, se é um protetor solar, porque aí, por exemplo, o protetor solar, ele demora mais para a Anvisa liberar, né? Tem que fazer Exige testes, mais testes, né? Tem que fazer testes para comprovar aquele valor de Eficácia. FPS, resistência à água e várias outras coisas. Então, assim, depende muito. Mas, assim, o que eu vejo é que as empresas, elas querem, assim, tudo para ontem. Para ontem. E aí a equipe de desenvolvimento fica doida, porque, tipo, tem que conseguir para ontem, mas ao mesmo tempo você tem que conseguir ter o jogo de cintura humano ali para conseguir levar a parte técnica bem feita, ao mesmo tempo que atende o lado empreendedor. Então, como eu já vivi os dois lados e sei o que é o lado de alguém que desenvolve, e sei quem que é o lado de alguém cobrando. do mercado cobrando e do dono da empresa precisando gerar faturamento e coisas assim, então é onde talvez está o pulo do gato de um profissional qualificado. Porque não adianta também a pessoa ser cheia de qualificações e diplomas e não ter esse lado humano, esse jogo de cintura, essa flexibilidade. Você acha que a experiência, no seu caso, faz diferença em ter esse jogo de cintura, de conseguir administrar esses dois lados? Eu acho que faz, porque a gente vai amadurecendo, né? Então, assim, a gente sai da faculdade muito cru, né? Achando que é aquilo ali que a gente aprendeu e pronto. E, na verdade, não é. Né? Então, a gente tem que saber se adequar à empresa que você está. É claro, dela, né? É claro que você vai, assim, seguir o que você... Né? O que tem que ser de legislação, de parte burocrática. Mas você também tem que ter um jogo de cintura, porque não é tudo certinho, não é do jeito que a gente aprende na faculdade. Né? E à medida que você vai vivendo, você vai amadurecendo, você vai sabendo lidar melhor com as coisas. Assim eu penso, né? Você consegue avaliar quais são as suas principais habilidades que te fizeram desenvolver e aos poucos encontrando o seu jeito? Sim. Primeiro, assim, eu acho que eu sou muito, assim, estudiosa, sou muito detalhista. Assim, eu trabalho, assim, eu presto atenção muito, muito, assim. Então, se eu vou manipular uma fórmula, eu sou muito detalhista, eu estou sempre prestando atenção se eu cheguei naquela temperatura que tinha que chegar no processo de fabricação, se não cristalizou nada. Então, assim, eu acho, assim, isso uma característica positiva, Certeza. né? E, assim, como pessoa... porque a gente sempre está em cargo de liderar, né, outros. A gente também vai aprendendo, né, como lidar com as pessoas. Não adianta você ser rígida, você ser dura, porque você está lidando com pessoas. Né? Então, acho que você tem que ser uma pessoa firme, né, para cobrar as coisas que precisam ser cobradas, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter um coração, né? Tem que mesclar isso tudo para... É porque pode ter fórmula para fazer batom, mas não tem fórmula para lidar com gente. Com certeza. Então, a gente tem que ir sempre administrando mesmo. E cada pessoa é diferente. Então, assim, eu vejo, por exemplo, na minha equipe, tem uma que é mais, assim, carinhosa, tem uma que é mais, assim, tudo magoa. Então, você tem que saber como falar com cada um para você atingir o objetivo. A gente tem que entregar tantos produtos, a gente tem que desenvolver tantos produtos, tem que manipular não sei quantas fórmulas por dia. Então, você tem que ir E isso acredito eu, Ana, que isso tudo faz diferença lá no final do desenvolvimento. O desenvolvimento não é só a parte técnica de saber se cristalizou ou não, se chegou na temperatura ou não. Esse lado humano das pessoas estarem motivadas, engajadas e querendo trabalhar junto ali em equipe faz toda a diferença de se ter sucesso ou não em algum projeto, não é isso? Com certeza, porque, por exemplo, eu desenvolvo a fórmula e aí tem alguém lá no laboratório que vai manipular. Não adianta eu desenvolver uma fórmula maravilhosa se a pessoa que está lá manipulando
não confia em mim, não tem um ambiente agradável, um ambiente leve. Já olha aquela fórmula pensando, não vai dar certo. Justamente. A pessoa já fala, Então, assim, não vai dar. E é uma troca, né? A gente está sempre aprendendo uns com os outros, eu acho que é isso. Você vê que isso que faz diferença mesmo no mercado, assim, lidar com gente. Porque o que vocês fazem é um produto que o objetivo final são as pessoas. Mas antes de chegar nos consumidores, precisa realmente ter esse diferencial de saber lidar com as pessoas que estão ali em torno? Com certeza, porque vai influenciar no objetivo final, né, da gente, na formulação, no produto, né, chegar a uma amostra adequada, né, para aí o produto ser aprovado. Então, a gente tem que ter esse feeling, né? Acho que é muito importante. Talvez os consumidores não tenham noção do quanto essa indústria é cheia de detalhes, desde a fórmula, desde a legislação, e até o lidar com pessoas mesmo. Sim. Você também vê isso aí na... Vejo. E assim, eu costumo dizer uma frase que ninguém faz nada sozinho. Essa é uma frase meio que clichê, mas todo dia eu aprendo que isso é uma verdade absoluta. Ninguém faz nada sozinho. Então, se a gente não tiver essa capacidade de flexibilidade e, ao mesmo tempo, saber cobrar muito bem cobrado para que a coisa não fique solta demais, eu acho que é uma arte, né? De você saber cobrar, precisa entregar, mas, ao mesmo tempo, ser humano, como você disse, né, Ana? Ter coração. Você tem que ter a razão aonde você quer chegar, mas ter o coração. Porque ninguém, de fato, faz nada sozinho. E a gente, às vezes, erra também. Com E certeza. se a gente é muito duro, no sentido de intolerante a uma possível falha de alguém em algum detalhe, a gente acaba perdendo a equipe. Então, isso deve sempre ser considerado, né? A gente, na hora que está formando novas pessoas que estão entrando no mercado, isso eu acho que serve para qualquer área, não só para quem é de cosméticos, para quem é de desenvolvimento de produto, mas eu acho que para qualquer área da vida, isso é um conhecimento, é uma informação importante, né? Quem está começando a trabalhar, entrando no mercado ou empreendendo. Nessa parte de formar novos profissionais, você recebe novos profissionais recém-formados? Recebemos, nós temos, assim, estamos sempre, assim, onde eu estou hoje, né? Sempre contratando, tem muito engenheiro químico, tem farmacêutico, tem químico. Então, a gente, assim, tem bastante gente especializada. E como é que chegam esses novos profissionais no mercado, comparando com a Ana lá de 25 anos? Olha, eu vejo hoje que, assim, grande parte deles, né? Não são todos, é claro, são muito imediatistas. Eles querem tudo assim na hora. Então, acabou de entrar, já quer ser gerente, já quer ser líder, já quer... E a trajetória não é assim, né? A gente tem que ter humildade. Claro que a gente tem que estar sempre buscando querer ser mais, crescer. Mas não é tão fácil. A gente tem que ter paciência, tem que ter humildade, né? Leva tempo, leva muito tempo. E investir. Para construir a história, né? Para construir uma história. Uma história não se constrói com 1, 2 anos, mas hoje, eles estão assim. Eles entram, eles já querem, assim, receber um salário de milhões, quer já ser líder, quer ser gerente. Não tem paciência, sabe? Para ir aos poucos, né? Para ver que é um crescimento. E é justamente uma área que exige paciência. Sim. Porque desenvolver, imaginar, pesquisar, já é um processo de paciência. Assim, quando ela fala de paciência, a gente fala de paciência, a gente não quer dizer, acho que a Ana até começou a pontuar justamente isso, não quer dizer acomodação. Não. Mas é a questão de realmente buscar, ambicionar, querer, mas também aguardar o tempo, buscar as oportunidades, fazer por merecer, entregar resultado, que as coisas acontecem. Com certeza. Se a pessoa se atualiza, se a pessoa busca conhecimento, se a pessoa corre atrás, as coisas vão acontecer, né? Sim. Não vai ser da hora para outra, talvez não vai ser exatamente no tempo que ela pensou, mas se ela tiver paciência, perseverança, né? E continuar se preparando e se atualizando, as portas se abrem. Às vezes pode não ser onde você está, necessariamente, mas elas vão se abrir. E não existe fórmula mágica. Não estudo existe. mesmo, paciência, dedicação e tempo de mercado. Porque não dá para chegar na trajetória que você tem sem passar pela trajetória que você fez, né? Então, realmente precisa desse processo. E eu acho que cada lugar que você vai, né? Cada empresa que você passa, que você trabalha, ali você vai construindo sua bagagem, né? Então, assim, você vai tendo experiências, tanto profissionais, você vai melhorando, você vai crescendo. E também, né, pessoais, né? Experiências pessoais, acho que, assim, que incorporam muita coisa importante pra gente. E a gente vai errando muito também. Muito. E a gente aprende com esses erros. Com certeza. Na sua trajetória, foram muitos erros que te ensinaram? Como é que foi?
Olha, eu acredito que, assim, principalmente, assim, às vezes, como lidar com o funcionário. Então, assim, né, quando a gente sai da faculdade, a gente é muito, assim, boba, né, assim. Então, eu lembro que eu tive uma funcionária que trabalhou comigo na primeira indústria e depois ela voltou, há uns anos atrás, a trabalhar. Aí ela virou para mim e falou assim, eu quero aquela Ana Paula de antes. Eu quero. Eu falei, não, mas essa Ana Paula de antes você não vai encontrar. Por quê? Porque eu amadureci, porque eu mudei muita coisa. Entendeu? Aquela época eu estava formando, eu tinha acabado de formar, começar no meu primeiro emprego. Então, assim, se eu não mudasse alguma coisa, ia ser péssimo, né? Que tinha alguma então, coisa aquela Ana Paula você não vai encontrar. Mudança faz parte do processo da vida, não tem como fugir disso, né? Não tem como deixar de ser, a cada dia, uma pessoa diferente, um profissional diferente. No empreendedorismo também, né, Filemon? É preciso a gente passar por esse processo de mudança, errar, acertar, ser humilde com os erros, aprender com eles, mas não tem como fugir dessa trajetória. Com toda certeza. E eu acho que a gente que é da área de exatas e coisas do tipo, a gente tem um pouco mais de dificuldade. Eu, por exemplo, sou muito preciso, gosto das coisas muito pontuadas, assim. E a gente acaba, nessa trajetória, a gente sofre muito, porque as coisas, como disse a Ana mais cedo, elas não são exatamente como a gente planeja. Acontecem percalços, tem coisa que não vai sair exatamente como você pensou, principalmente para a gente que trabalha com inovação, com coisas diferentes. E se a gente vai muito no ferro e fogo, meio que não acontece. Então, assim, os erros, eles fazem parte e feliz é quem aprende com os próprios erros, né? E a gente está trazendo justamente essa oportunidade aqui desse podcast da gente contar um pouco de histórias para quem está vindo, talvez errar menos, talvez aprender que errar novos erros, que faz parte do processo e tudo isso, né? Eu acho que talvez essa é a principal mensagem que a gente tenta passar aqui, contando histórias de pessoas com trajetórias lindas e brilhantes, com currículos maravilhosos, porque a pessoa vai entender, peraí, estou vivendo essa situação, errei, aconteceu isso, mas peraí, eu ouvi a Ana falando lá que aconteceu assim, isso assim com ela. Eu acho que, calma, deixa eu pôr a bola no chão e ter um pouquinho mais de paciência que vai dar certo no final, meio que isso, sabe? O erro faz parte. Então vamos dividir? Se você tivesse que dar um conselho para quem está começando agora, está saindo da faculdade e quer entrar nessa área. Um conselho técnico, bem específico da área, e um conselho humano, daquela pessoa que já tem uma trajetória, que já passou por um caminho. O que você diria aí para esses novos profissionais? Bom, conselho técnico, eu acho assim, que primeiro você tem que focar naquilo que você quer, o que você ama. Né? Porque eu acho que o mais importante é você trabalhar com aquilo que os seus olhos brilham. Né? Então, assim, escolheu o que você quer, né? Cosméticos, por exemplo, invista profissionalmente, tecnicamente. Cursos, palestras, esteja sempre atualizado, vê o que está lançando. E, assim, nunca deixar de estudar. Porque a minha opinião é que o conhecimento, ele abre portas. E hoje em dia tem muitas opções de estudo para essa área, cursos, palestras. Se a pessoa quiser, ela pode realmente ir atrás. Tem, com certeza tem. Tem que estar assim. Tem muitos profissionais que você pode seguir no Instagram, que dão muita dica técnica muito bacana. Então, assim, a pessoa tem que estar antenada com o que ela quer, com aquele assunto que ela decidiu, né, investir, viver, né? Então, acho que é isso. E, assim, pessoalmente, eu acho, assim, que as pessoas, elas têm que ter um pouco mais, assim... Eu vejo em mim, por exemplo, primeiro, errar. Errar, a gente erra mesmo, não tem jeito. Mas você tem que... eu nunca tive problema em assumir, sabe? Quando eu erro. Eu sempre falei, sempre coloquei, eu fiz isso errado, desculpa, não era para ter feito, não queria ter feito, mas fiz. Eu acho que a pessoa tem que ter isso, sabe? Ela ser muito clara com quem ela trabalha, né? Falar assim, que eu errei realmente, não vou fazer esse erro, não vou errar de novo, porque a gente aprende. Né? Aprende com ele. Mas, assim, omitir erro, essas coisas, eu acho isso muito ruim. Porque você vai quebrando a confiança. Ou então assumir e colocar no outro. Também é péssimo. Parcialmente, né? Porque fulano me induziu, então também é um problema. Né? Eu lembro uma vez que eu errei um rótulo. Eu fazia parte regulatória numa empresa. E aí eu esqueci de pôr na composição um erro. E eu sou muito assim... Melhorei um pouco, mas eu me cobro muito.
E aí eu falei, né, com o proprietário, né, com o meu chefe, nossa, esqueci de pôr essas coisas, já registramos na Anvisa e tal, nossa, eu tô péssima, eu queria até chorar. Aí ele virou para mim e falou assim, não fica assim, Ana Paula. Por quê? Porque só erra quem faz. Nossa, Então, se a gente... Olha, essa frase eu nunca esqueci. é verdade. Realmente, uai, se eu estou errando é porque eu estou fazendo, eu estou tentando, eu estou buscando alguma coisa, né? Nunca esqueci essa frase. Mas precisa ter uma flexibilidade também para Sim. ser como esse gestor que acolheu o seu erro. Com certeza. Como empreendedor, esse lado também conta. Com toda certeza, porque senão você acaba perdendo um profissional magnífico, porque você não soube aceitar de algum modo, acolher esse erro, né? Mais que com toda certeza ele não ficou feliz e satisfeito, com toda certeza um empreendedor, ele prefere ouvir a verdade. Por mais que ela seja difícil, eu ouvir a verdade da pessoa, por exemplo, essa atitude da Ana de procurar, aconteceu isso, do que o empreendedor lá na frente, o dono da empresa lá na frente descobrir porque a Anvisa viu e multou. Então, a falta da verdade, da transparência, causa problemas muito maiores. Então, quando o profissional tem essa habilidade, isso... com toda certeza entra para o currículo de um profissional, e quem está nos ouvindo, é interessante demais pegar esse tipo de dica, né? Fale a verdade, né? Assuma a responsabilidade, porque vai fazer melhor. Poderia ter causado problema para a empresa não assumir esse erro? Poderia, Nossa. igual o Filemon falou, às vezes vai uma fiscalização, aí eles pedem, né, por exemplo, vai lá que pede justamente desse produto. Eles têm um dedo assim, perfeito para achar os maravilhoso, erros. para ir lá naquele coisa. Às vezes, por exemplo, pede a documentação, aí vai conferir, mas tem na fórmula esse componente e não está no rótulo, entendeu? Só que eu acho também outra coisa, essa questão do empreendedor, né, ele ter esse jogo de cintura é muito importante. Por quê? Porque se você é muito rígido, se a pessoa erra, você vai lá e dá uma punição, fala algo negativo... Ela vai esconder depois. Ela vai esconder, ela vai omitir. Por medo. Justamente. É igual criança. Exatamente. E omite mesmo. E aí é horrível, é péssimo isso. É pior para os dois lados, no caso. Sim, os Pior dois pra vão todo mundo. perder. E a indústria que vocês atuam é uma indústria que exige essa parte de clareza muito séria. Com certeza. É um setor regulado, né? Então, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é quem regula esse setor de produção de cosméticos. E é muito detalhe. A gente responde para a Anvisa, para a Vigilância Sanitária Local e para um monte de outros órgãos. Ambiental, bombeiros, Polícia Civil, uma série de órgãos que inspecionam. Exército, né? Copasa, Muita coisa. uma série de setores. Muita. É muito papel, exige-se muita atenção. E se um profissional esconde alguma falha, perde totalmente a credibilidade. Para esse profissional no futuro encontrar algum trabalho é bem mais difícil, né, Ana? Com Porque certeza. a sua credibilidade foi colocada em xeque. E acaba com a autoconfiança desse profissional. Sim. Com toda certeza. Agora, para os consumidores, como é que vocês falaram aí uma lista de órgãos que ficam em cima, que fiscalizam, mas como que a gente pode saber se esses produtos realmente seguem esses protocolos? Assim, existe ali pelo menos os pontos principais que a gente tem que ficar de olho? No rótulo, né, dos produtos, tem que ter o local que é fabricado, né, assim, ali já consta se o produto, você consegue ver se o produto ele está registrado ou não na Anvisa. Né? Tem o local, pode colocar responsável técnico, né? Coloca isso tudo. Então, se você pega um rótulo de um produto e não sabe onde ele foi fabricado, não tem um telefone, não tem um número de registro, Tá melhor você não comprar porque sua saúde está em risco. Então, a gente tem parte desse princípio. Se você não sabe quem fabricou, não consegue chegar a ele, na hora que você está comprando, como é que você vai chegar a ele depois que te deu algum problema? Você nunca vai conseguir chegar. Não cai em tentação de cheiro e preço. Não. Justamente. Que abre o potinho, cheiro, fala, O cheiro vou levar pelo cheiro. o cheiro é fundamental. Até quem está no certeza. desenvolvimento sabe muito bem disso, que é algo que encanta. Mas não caia somente nisso. Veja um pouco aí da parte técnica, procure um pouquinho da empresa, procure marcas confiáveis, enfim, tem muitas formas. E hoje com a internet, né, Ana? Sim, tem Isso, o acesso, né, isso é muito mais Rápido, fácil. né? Antigamente, era mais difícil de um consumidor descobrir se aquela empresa era legal ou ilegal, aquele produto, isso. Mas hoje, com a internet, você dá um Google, você já sabe se aquele produto é confiável ou não, como é que é o nível de reclamação, é bem mais tranquilo. Isso é muito bom para o consumidor.
até no site da Anvisa você consegue Verdade. é, Com aquele número de consultar processo, e né? ver se aquele produto ele é registrado, se ele está ok, se a Anvisa realmente liberou ou não. Porque a pessoa pode inventar um número e colocar ali no rótulo. Se ela bater aquele número na internet, no site da Anvisa, ela consegue saber se é real aquele número ou não. Principalmente nesse segmento que surgem muitas marcas, Sim. muitos produtos. Então, Verdade. é importante mesmo ficar atento, porque às vezes surge uma marca nova que pode ser boa, mas Sim. surge uma marca nova e questionável. Então, é interessante a pessoa, Exatamente. antes de conhecer o produto, conhecer a marca. A marca, com Sim, certeza. com certeza. Agora, Ana, você está no mercado de cosméticos Uhum. hoje. Quais são as tendências? Assim? O que a gente pode imaginar aí para os próximos meses, para o próximo ano, com relação à tendência? É da área de cosméticos a que mais muda? Eu acho que muda muito. Por exemplo, agora está muito em alta o cuidado masculino, né? Os homens hoje, eles querem se cuidar. Então, assim, cosméticos específicos voltados para a pele masculina, entendeu? Isso está muito em alta. Outra coisa, às vezes eles falam de muita coisa de couro cabeludo. Está muito em alta também. Aí eles falam de skinification do couro cabeludo, né? Tratar o couro cabeludo como uma pele, porque ele é uma pele, né? E tratá-lo, porque ali você vai ter o cabelo saudável. Então, assim, tem muita coisa nova, tem muita coisa em alta, muita coisa bacana. É muita pesquisa. Muita. E tem que estar muito antenado com o que está saindo lá fora, né? Com o que está lançando, porque a gente acaba indo atrás, né? Então, tem que sempre fazer uma pesquisa de tendências antecipadas, o que está sendo tendência fora do Brasil, por exemplo, para trazer para a próxima temporada, que é mais ou menos isso. Isso, com certeza. No empreendedorismo, para essa área, vocês também precisam ficar sempre de olho assim, nas tendências? Com toda certeza. Eu especificamente, eu sempre procuro preencher gaps, vácuos. Então, eu vejo algo que não está sendo feito e tento ver um problema que existe e tento resolvê-lo. Então, quando a gente começou essa empresa de software Consolida aí, foi justamente isso. A gente percebe uma necessidade, um problema, uma lacuna, por exemplo. Até pouco tempo atrás não existia um software específico para a gestão de indústria de cosméticos de modo geral, que cuidasse tanto do pesquisa e desenvolvimento quanto da parte industrial. Não existia um software focado na indústria de cosméticos que trabalhassem as duas coisas de modo integrado, com custo-benefício legal, para que as pequenas indústrias tivessem como gerir os seus negócios, porque gerenciar um P&D é muito difícil. E com as regularizações da Anvisa, por exemplo, tradução de rótulo, colocar QR Code, e uma série de coisas que ela sempre traz para maior segurança do consumidor e coisas de maior clareza. Então, eu via essa grande dificuldade no meu dia a dia. Como que eu faço isso? E ao invés de ficar chorando, leite derramado, ou de chorar, eu comecei a querer vender lenço. Então, a gente desenvolveu uma solução justamente para isso. Então, eu sempre procuro ver um gap como empreendedor para tentar resolver esse problema. O Papo de Cosmetologia, que está nascendo aqui agora, que foi uma realização nossa também, é justamente isso. A gente vê um gap que existe-se muito conteúdo técnico. Então, a gente tem feiras internacionais, tem feiras nacionais, tem um monte de informações técnicas. Se o consumidor, a pessoa que atua como profissional na indústria de cosméticos, ele consegue ir um pouco mais e estudar e procurar saber, lógico que com muito empenho, muita garra. Mas eu achava que faltava esse papo, essa troca, essa conversa olho no olho com alguém que quer entender um pouco mais do bastidor, do lado humano, de como que se forma. E é justamente por isso que a gente lançou esse projeto e fico feliz demais da gente poder compartilhar. Agora, interessante isso que você falou de uma parte mais empreendedora e da parte específica mesmo dos produtos que você comentou, porque a gente tem a ideia sempre do macro, mas sempre que alguém tem uma ideia de ir nichando, pode ser bem produtivo, né? Você citou os cuidados com couro cabeludo. É um nicho muito específico que alguém pode falar assim, mas será? Agora, é interessante isso, assim, quanto mais se nicha, quanto mais se procura, melhor pode ser, porque você consegue arrumar soluções para problemas muito específicos, mas que atingem muita gente. Exato. Você percebe isso, assim, na sua área de atuação? E você pode perceber o seguinte, que sempre vai ter um profissional também para utilizar aquele produto, né, que é um profissional que vive, às vezes, daquele ramo, daquela especificação. Um esteticista, por exemplo, que cuida só de couro cabeludo masculino. E aí que é interessante ter a pesquisa e quem estuda muito, porque a gente vive um momento que as pessoas falam assim, mas ninguém usa isso.
Ou então todo mundo gosta disso. Aham. Mas se você não fizer uma pesquisa, você não justifica quem é todo mundo e Sim. por que que ninguém usa. Então, É. por isso que é muito importante estudar e Esse entender embasamento. esse mercado. Você, como na parte de desenvolvimento, tem que ser a resposta, se todo mundo ou se ninguém vai usar. É mais ou menos isso que você faz mesmo, né? Entregar para o mercado a solução para problemas que atingem um número de pessoas considerável, né? Assim, por exemplo, eu já tive 2 experiências diferentes. Eu trabalhei numa indústria onde a gente tinha uma linha de produtos, né, para o profissional de estética, e ali a gente estava antenado em sempre estar lançando coisa nova para essa área. E hoje eu trabalho numa indústria que é um pouco diferente, assim, ela é terceirista, então a gente vai desenvolver linhas de maquiagem para terceiros e, assim, para o setor de pesquisa e desenvolvimento já chega para a gente uma demanda, né? Então, eu quero uma maquiagem com ativo clareador. Aí, é claro, eu tenho que estar antenado, eu tenho que sempre buscar, quero um ativo novo, uma coisa, né, diferente, que vai agregar um apelo, é um ativo clareador natural, derivado do arroz. Então, assim, chega para a gente já a demanda, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que estar antenada, né? O que tem de novo no mercado que eu posso oferecer? Porque chegou para eu desenvolver aquele cosmético X, mas eu posso ter alguma outra coisa que eu vou agregar ali que vai ser um diferencial para aquele produto, entendeu? Quanto tempo, mais ou menos? Depende. Por exemplo, tem fórmulas mais fáceis assim que a gente libera, que a gente faz, por exemplo, porque lá a gente manipula e manda para o cliente. Às vezes, com 3 dias está saindo a fórmula. Porque precisa ser muito rápido. Você já traz algumas referências também. Sim. E agora tem outras fórmulas que às vezes demandam um pouquinho. Você faz, ficou linda. Quando você chega no dia seguinte no laboratório, ela separou, ela precipitou alguma coisa. É então, o tipo assim, da coisa assim, ela faz em 3 dias, mas ela tem 25 anos que ela já faz isso. E uma coisa que eu gostaria também de até contribuir nesse sentido, muitas das vezes no caso dela que atua com a indústria de terceirização, já vem a demanda do cliente. Quando a empresa trabalha normalmente com marca própria, acontece que é o marketing quem traz essa pesquisa de mercado para ver se tem mercado suficiente. Então, é sempre uma equipe. Aí volta naquela questão do lado humano e relacional. Então, vem o comercial e o marketing, vem que tem um produto bombando no mercado, por exemplo, uma tendência, eles identificam lá, que eles também já estão com o termômetro ligado no mercado, e aí demanda lá o P&D. Tem esse produto aqui, tem essa coisa aqui que está bombando lá nos Estados Unidos, o que a gente faz para poder lançar isso? Aí a Ana vai ter que se virar. Ai, Ana, fiquei curiosa. Já desenvolveu alguma fórmula que você olhou e falou, pode ser tendência, mas não gostei? Já. Já? De cosmético, beleza? O que foi que você... Não, foi até agora foi uma maquiagem, mas assim, eu não usaria, entendeu? Mas assim, super em alta. Então, nem sempre a gente desenvolve. Outra coisa é o seguinte, as pessoas, elas acham, né, que o desenvolvimento é uma coisa fácil. Não é. Né? Você tá colocando ali num frasco... Mistura aí rapidinho. vários componentes. Eles podem interagir entre si. Você tem que ver o pH de estabilidade de um ativo, de um emocionante. Desse produto, se não entendeu? vai dar alergia. Não é simples. Não é um simples batom. Não. Pode deixar que toda vez agora que for passar um batom, eu vou lembrar de você. Vou lembrar de todo o processo que demorou, vou te agradecer. Porque é realmente bem complexo. Embora, às vezes, possa desenvolver em 3 dias, mas tem o que o Filemão falou, 25 anos de experiência. Justamente, a gente vai melhorando, né? Então, assim, antes eu demorava mais. Às vezes os meninos que trabalham me falam assim, não, mas como é que você vai fazendo uma fórmula assim tão rápido? É justamente assim, é o dia a dia, né? Você vai pegando, você vai guardando, isso aqui faz outro. E aí você vai aprendendo. Aprender com os erros, né? Esse aqui eu já sei que não funciona, esse aqui eu já sei que pode funcionar, esse aqui eu nunca tentei, deixa eu tentar agora. Justamente. Já olha e fala, não vai dar certo, né? Já sabe que não vai dar certo. Justamente. Ana, a gente teve mais ou menos um bate-papo de quase 40 minutos. Para resumir, 3 coisas que eu entendi e aprendi. Tem que estudar muito, tem que cuidar de pessoas e tem que estar atenta
ao que é tendência de mercado. Se a gente tivesse que resumir, seriam esses 3 ensinamentos do nosso bate-papo? Sim, eu acho que tem que estudar muito. Eu acho que a gente tem que saber também ser humilde, né? Para a gente falar. Quando a gente não sabe, vou procurar. Às vezes uma pessoa da sua equipe te pergunta uma coisa, eu falei, não, eu não tenho vergonha de falar, não sei, mas vou procurar saber, vou pedir ajuda. A gente tem que ter essa humildade. Outra coisa que eu não tinha falado antes, a gente tem que ter um relacionamento muito assim, especial com os manipuladores das indústrias. Por quê? Porque a gente está lá no laboratório desenvolvendo a fórmula. Mas chega lá na fábrica, é um equipamento, ele é diferente, ele é maior. Então, você tem que saber velocidade. E quem é que conhece o equipamento? É o manipulador. Então, a gente, assim, olha, eu aprendi muito com manipuladores que eu sempre tive contato nas indústrias que eu trabalhei. Assim, assim, agregaram muita coisa. Porque eles é que estão ali no dia a dia da fábrica, entendeu? Eles é que estão lidando com o equipamento, eles é que sabem. Então, a gente tem que ter essa humildade. Olha, eu desenvolvi o processo, eu desenvolvi o produto, eu escrevi este processo. Mas aqui embaixo, você acha que essa aqui vai ser melhor aqui? Você acha que eu posso adicionar isso antes, essa matéria-prima antes? Né? Outra coisa que eu acho muito importante é você ter um relacionamento assim, com os fornecedores de matérias-primas. Por quê? Porque os fornecedores de matérias-primas, primeiro, eles estão sempre passando dicas, eles vão te mostrar novidades e, às vezes, até assim, sugestão de formulação. Então, assim, você pede, eu queria fazer um stick FPS 60. Só com filtro físico, por exemplo. Então, assim, você pode pedir no fornecedor e com isso você vai aprendendo. Você está sempre aprendendo, porque você vai tendo o que tem de novo que está lançando, né? O que eu posso pôr nesse stick para só utilizar filtro físico, não deixar a pele ficar branca, por exemplo. Então, assim, o relacionamento com fornecedores de matérias-primas é muito importante também. Tá aí um outro ensinamento, um ato de humildade com também, toda né? certeza. Até tenho a complementar com relação a questão de manipuladores. É interessante, Natália, porque uma profissional no estilo da Ana, altamente formada na Universidade Federal, com alta capacidade. Normalmente o manipulador, ele tem o ensino médio. E se esse profissional com alta qualificação não tem humildade de entender e de se relacionar bem com esse manipulador, a fórmula dele altamente linda, maravilhosa, não vai dar certo. Pode dar um grande problema no reator, perder uma batelada toda e queimar o filme da desenvolvedora, da pessoa lá do laboratório. Por quê? Por causa dessa falta de sincronia e humildade ali para poder olhar olho no olho, entender, saber realmente as dimensões do reator e traduzir essa fórmula da bancada para uma grande escala. Porque lá na bancada vai fazer 100 gramas. No reator pode fazer 1 tonelada. Então, a transferência de escala, isso é uma loucura. Então, quem é do mercado, né, sabe do que a gente fala. Então, assim, esse relacionamento é fundamental. E com o fornecedor também, concordo plenamente. Plenamente. Ana, para a gente encerrar, avaliando a sua trajetória, tudo que você passou, ensinou, vem estudando, ainda tem vontade de ser dentista? Não, de maneira alguma. Não, de jeito nenhum. Eu amo demais trabalhar com cosméticos. Acho assim, até hoje eu faço uma emulsão no laboratório, eu faço um gel transparente, a emulsão na hora que forma. Gente, é lindo demais. É apaixonante. É lindo mesmo. O olho brilha, entendeu? Realmente é a sua área, se encontrou. Nossa, com certeza. E seu pai fala ainda, tá vendo? Falei. Sempre fala assim, ele tinha um sonho de abrir uma indústria, né? Ele queria abrir uma indústria de cosméticos também. Mas não aconteceu. Mas até hoje ele fala da indústria. Olha só. Foi um visionário na sua vida, Ana. Foi, com certeza. Ana, muito obrigada, viu, pela participação. Agradeço. Muito feliz em poder ouvir a sua história. Tenho certeza que a sua trajetória, tudo que você falou aqui, vai servir para engrandecer o aprendizado de outras pessoas também. Uma grande trajetória, né, Filemon? Te agradeço também participar do podcast, de trazer a Ana, de me trazer aqui para a gente aprender com a história das pessoas. Sim, a gente espera poder ter contribuído com quem está assistindo. A gente faz isso com muito coração, né? Ana, a Natália, a gente conseguiu se envolver, se engajar nesse projeto. Todos nós com carreiras muito ocupadas. Mas a gente veio aqui para poder realmente servir a você que está aqui, disponibilizou esse tempo, ficou até aqui vendo esse vídeo, esse podcast. A gente fica muito grato. De fato, a gente queria presentear uma lembrancinha para a Ana, espero que você goste, que fique de recordação. Para lembrar desse momento, para lembrar da estreia do podcast, você é a primeira entrevistada. Gostei muito da experiência, espero, né, ter agregado, né, para as pessoas, né, porque
é muita coisa, né, que a gente vai vivendo, É. né? E a gente Muito aprende obrigada. muito com a história do outro, mesmo que essa pessoa não seja da nossa área de formação. Sim. Uhum. Então, como jornalista também, escutar vocês é muito importante, porque a gente traz sempre uma inspiração para a nossa vida. Então, muito obrigada a vocês e obrigada aí por partilhar sua história. Muito feliz com a sua participação, viu? Obrigada, viu, Natália? Até a Obrigado. próxima. mais. Até. Tchau.